Olá, boa tarde. Eu me chamo Carlos Daniel Almeida Santos. Eu estou aqui com os discentes João Victor, Angélica Goldin, Madison Matheus e Lucas, aqui nessa roda de conversa. Nós somos da UFRA, Universidade de Paragominas. Nós estamos cursando o curso de Agronomia e o tema do nosso podcast de hoje é sobre crédito de carbono. Bom, uma pequena introdução aqui para vocês é que em 1859 o primeiro poço de petróleo foi furado em Titusville, na Pensilvânia. E pouco tempo depois, os motores movidos a gasolina e a diesel foram criados, dando início a uma dependência insana que só fez crescer com o passar dos anos. Desde a Revolução Industrial, as fontes humanas de emissões de dióxido de carbono vêm crescendo, justamente com a queima do combustível fóssil, como, por exemplo, o carvão, o gás natural e o próprio petróleo. Além das emissões humanas, existem as fontes naturais de emissões de gás carbônico, como a decomposição orgânica, a liberação do oceano e a respiração. Agora eu vou passar para a aluna Angélica Goldin, que vai falar um pouco mais o que é esse crédito de carbono. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Daniel. Falar um pouco sobre o conceito do crédito de carbono. Bom, ele surgiu a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que visa a diminuição dos gases do efeito estufa, que provocam diversos problemas associados às mudanças climáticas. Os créditos de carbono fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países e possui meta de redução das emissões de gases poluentes. Considerando a moeda do chamado mercado do carbono, os créditos de carbono representam a não emissão do dióxido de carbono na atmosfera. A cada uma tonelada não emitida, gera-se um crédito de carbono. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe um certificado emitido pela MDR, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com outros países que não alcançaram suas metas. Tratando-se do Brasil, por exemplo, ele se comprometeu a reduzir até 2025 as suas emissões de gases do efeito estufa em até 30%, comparado aos níveis de 2005, estendendo essa meta para 43% até 2030. Obrigado, Angélica, pela sua contribuição. E como ela já havia falado um pouco sobre o protocolo de Kyoto, agora eu vou falar como foi criado esse termo crédito de carbono. Bom, pelo menos a metade das pessoas no planeta acreditam que as mudanças climáticas são um problema muito sério, visando que o gás carbônico é o principal responsável pelo efeito estufa. Concluiu-se que quanto mais se consome, mais se produz CO2. E isso foi tema da Convenção Quadro das Nações Unidas durante a Conferência das Partes, que tem como objetivo propor metas para conter as emissões desses gases. E foi pensando nisso que a ONU propôs um tratado internacional em 1992 para combater essas mudanças, mas somente em 1997, no Japão, que foi criado o Protocolo de Kyoto, que foi assinado por mais de 175 países, como, por exemplo, o Brasil, Itália, Noruega e França, que consiste em um acordo onde determina que os países assinantes reduzam as emissões de gases poluentes. Portanto, os países que assinaram o acordo tinham que cumprir suas metas de redução. Então, com isso, caso alguns países acabassem emitindo mais do que podiam, eles tinham a possibilidade de negociar com um país que emitia menos, basicamente comprar o direito de poluir. Porém, antes mesmo deste acordo, algumas empresas e países faziam suas reduções voluntariamente, como é o caso do Brasil. Então, esse protocolo de Kyoto, que determinou a redução de gases poluentes, deu início a um mercado extremamente promissor, o mercado de crédito de carbono, que o Matos vai falar daqui a pouco. Acontece que os principais países emissores de carbono ou não tinham assinado o acordo, como é o caso dos Estados Unidos, que é uma potência mundial, um dos maiores emissores de dióxido de carbono, ou então não eram obrigados pelo protocolo a diminuir suas emissões, como é o caso da China e da Índia, pelo fato de serem países em desenvolvimento. E o acordo, que é o protocolo de Kyoto, só obrigava países desenvolvidos a diminuírem suas emissões. Porém, isso não era suficiente. Foi aí que, em dezembro de 2015, na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas,
foi firmado o Acordo de Paris, onde dessa vez 196 países assinaram o acordo com a meta de reduzir o aquecimento global para menos de 2 graus Celsius, de preferência a níveis industriais. E já existem no mundo países que cobram impostos sobre a emissão de gás carbônico. Entre eles a gente tem o Japão, Portugal, Eslovênia e a África do Sul. Bom, depois de esclarecer um pouco sobre os protocolos e acordos que foram assinados, eu passo a fala para o Lucas, que está aqui também nessa roda de conversa, para falar um pouco mais sobre o que é esse crédito de carbono. Obrigado, Daniel, por suas palavras. Antes de compreender como funciona o crédito, primeiramente nos perguntamos qual a sua finalidade. Uma, reduzir os gases de efeito estufa e buscar um caminho mais saudável. Logo, unir esses dois pilares é de fundamental importância e requer uma cooperação entre todas as esferas da sociedade. Sendo assim, como sustentar esses dois pilares de uma forma economicamente viável? A resposta é simples: crédito de carbono. Como já foi dito, a cada 1 tonelada de carbono sequestrada equivale um crédito de carbono. Simples, não? Bem, na prática, é dessa maneira que o crédito funciona. No entanto, envolve uma validação seriamente discutida pela comunidade internacional. Quanto tempo aquela tonelada permanecerá sequestrada, por exemplo? Requer uma validação. Existem plataformas que calculam e validam a quantidade de créditos de carbono e notas fiscais. No Brasil, a exemplo disso, a plataforma CBIL do Serviço Federal de Ferramenta de Dados, a SERPRO. Você deve estar pensando, países e suas empresas pagam para poluir? Não é bem assim. O que as pessoas precisam entender é que aquela tonelada sequestrada seria emitida de qualquer maneira. Se você é dono de uma empresa X que tem uma meta de 1.000 metros cúbicos de dióxido de carbono e excede 10% a mais daquela meta, você pode pagar por esse excesso, ou no caso de alguma empresa menos poluente, vendê-los na forma de crédito no mercado. Concluindo, gigantes como a Petrobras, que segundo um estudo publicado no jornal britânico The Guardian, um dos jornais mais renomados do planeta, ocupa a 20ª posição na lista de 20 empresas, desde 1964, responsáveis pela emissão de mais de 1/3 de CO2 no mundo. À medida que compram mais créditos, gigantes como a Petrobras serão muito mais sustentáveis. Ok, Lucas, muito obrigado pela sua contribuição. Como ele já havia falado um pouco mais sobre como funciona esses créditos de carbono, agora eu passo a palavra para o Madison, que vai falar como esse mercado, esse novo mercado funciona. Boa tarde, Madison. Boa tarde, Daniel. Bom, então recapitulando, para cada tonelada que deixa de ser lançada na atmosfera, pode ser negociada. Indústrias ou países que não conseguem reduzir suas emissões compram crédito de carbono de quem tem projetos sustentáveis. Tendo isso em conta, por que o Brasil pode ser um dos maiores beneficiados com esse mercado? O Brasil é um país com forte potencial de desenvolvimento de energias renováveis. Se aponta que esse crédito poderia movimentar em torno de 100 bilhões todo ano até 2050. Entretanto, são estimativas, pois o preço do carbono ainda não é determinado. O princípio dos créditos de carbono é que não importa quem vai reduzir as emissões, desde que sejam reduzidas. Esses créditos servem para apoiar projetos como fazendas solares, plantio de árvores e agricultura regenerativa, que ajudam a diminuir a quantidade de gás na atmosfera. As pessoas por trás desses projetos vendem esses créditos para empresas que não conseguem ou não querem diminuir as suas emissões, ou seja, funcionam como um tipo de compensação. A comercialização de créditos fez surgir um grande mercado. Existem os que vendem os créditos, os que compram e no meio disso, em alguns casos, existem empresas que trabalham fazendo o intermédio entre os vendedores e os compradores e mais outras que atuam na validação desses créditos. Um exemplo dessas transações é a Blue Source, que é bem conhecida por prestar consultoria para ajudar em projetos ambientais de captura de carbono e ainda ajuda os produtores a encontrarem compradores. Ela recebe por ajudar clientes, desenvolver projetos e ainda ganha parte da receita da venda de crédito de carbono. Entretanto, apesar dos pesares no mercado de crédito de carbono parecer estar indo bem por muitas empresas estarem diminuindo suas emissões, no Brasil, a Camil foi a primeira a receber pela venda de créditos. Em 2006, a empresa vendeu mais de 1 milhão de euros em créditos. Hoje em dia, nosso país atua no mercado voluntário, isto é, diferente dos outros países desenvolvidos, o Brasil não tem metas de emissões, mas de qualquer forma, os créditos de carbono já chegaram no país.
Resta saber se esse mercado tem o que precisa para ser o negócio do século. Bom, obrigado, Matos, por esclarecer um pouco como funciona o mercado de crédito de carbono. E como nós somos do curso de agronomia, só tem umas informações a complementar a fala do Matos, tá? É que no caso das árvores, elas sequestram o carbono do ar e por isso as mudanças climáticas são causadas em boa parte pela agricultura, principalmente por conta do desmatamento das grandes florestas. Então, os créditos de carbono servem como um incentivo para os fazendeiros, para os produtores preservarem essas áreas. Com isso, as empresas que não conseguem se manter dentro do limite de emissões compram esses créditos dos fazendeiros. Esses fazendeiros usam práticas regenerativas para fazer com que o carbono capturado por essas plantações fique preso ao solo. Na agricultura regenerativa, como o Matos havia falado, o objetivo principal é recuperar o solo. Os fazendeiros fazem isso com a ajuda de biofertilizantes, evitando o processo de aração, como nas práticas normais. Eles usam mais plantas para cobrir e repor os nutrientes do solo. Bom, o que esses agricultores ganham, além da renda extra com a venda dos créditos de carbono, para as empresas, eles ganham um solo mais saudável. Portanto, os dois lados saem ganhando. As empresas, o direito de produzir, continuar poluindo, e os fazendeiros, além do bom dinheiro extra, ele ganha um solo mais saudável. Finalizando esse tópico, eu passo agora a palavra para o João Victor, nosso colega aqui também, que vai falar um pouco alguns fatores importantes sobre o crédito de carbono. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Daniel. Vou falar um pouco das vantagens do crédito de carbono, que por si só representam um grande benefício, visto que corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono não emitida na atmosfera. Essa não emissão colabora para a redução do aquecimento global e promove a estabilização do efeito estufa. Outro ponto bastante positivo dos créditos de carbono é que eles representam uma alternativa aos países que encontram dificuldades para reduzir suas emissões. Outra questão muito importante está relacionada com os países em desenvolvimento, que têm chance de ter em seus territórios projetos que visam desenvolvimento sustentável, bem como impulsionar sua economia por meio do mercado de carbono. Mas como tudo tem suas vantagens, também suas desvantagens, que há controvérsias quando o assunto é o mercado de carbono. Muitos estudiosos e ambientalistas acreditam que esses créditos de carbono, de certa forma, dão o direito de poluir ao país que não atinge seus objetivos. Esses países continuam emitindo grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera, mas mascaram essa realidade com a compra dos créditos. Alguns autores defendem que o aumento no volume desses gases, especialmente o gás carbônico, pode influenciar no aumento da temperatura média global, causando problema para a vida na Terra, enquanto outros autores afirmam que as variações da temperatura global e a concentração de CO2 não está relacionada entre si, ou seja, que o CO2 não controla o clima global. Nesse campo existem opiniões diferentes dos mais variados especialistas, os que acreditam que o homem é o maior causador do aumento do gás carbônico, enquanto outros dizem que é a natureza, e ainda outros que acreditam que na junção das duas teorias. Obrigado, Victor, por esse fator importante que você acabou de falar sobre as vantagens e desvantagens do crédito de carbono. E como todo assunto no mundo e no Brasil, há opiniões diferentes que se contradizem entre si, como o Victor acabou de falar, teorias e tudo mais. Bom, só quero agradecer aqui aos alunos da UFRA que nos participaram dessa roda de conversa, agradecer também os nossos professores da instituição, e esse foi o nosso podcast. É isso, muito obrigado.